Tenho 101 anos. E toda vez que alguém me vê aqui, sentado na varanda, descascando laranja com a minha própria faca, sem ajuda de ninguém, a primeira coisa que perguntam é sempre a mesma. Seu Expedito, qual o segredo? E eu respondo com uma coisa que desaponta muita gente. Não tem segredo, tem hábito, tem escolha, tem teimosia boa, repetida por mais de 6 décadas, porque eu não cheguei até aqui por sorte. Cheguei porque em algum momento da vida eu decidi que o meu corpo e a minha mente não eram um fardo que eu jogaria nos braços dos outros antes da hora. Eu decidi que ia ser dono do meu dia pelo maior tempo que Deus me desse. Você já sentiu aquele aperto no peito quando pensa em envelhecer? Aquela imagem de acordar um dia e não conseguir mais decidir o que comer, onde ir, com quem falar? Escreve aqui embaixo agora mesmo. Esse medo eu carrego, porque você precisa saber que não está sozinho nisso. Meu nome é Expedito. Nasci em 1924, no meio de uma família que não tinha sobra de nada. Nem de dinheiro, nem de comida, nem de tempo para ficar parado. Meu pai era vaqueiro. Minha mãe criava galinha, fazia queijo e ainda bordava à noite à luz de lamparina para completar o que faltava. Aprendi a ler com um padre que passava pela nossa região uma vez por mês. Quando completei 20 anos, peguei o que tinha, que não era muito, e fui tentar a vida. Cheguei de ônibus com uma sacola de couro e o endereço de um primo num papel dobrado no bolso. Trabalhei em construção, depois em fábrica. Depois passei mais de 25 anos numa empresa de calçados, onde comecei varrendo o galpão e saí como chefe de turno. Me aposentei com 66 anos. Fui casado por 49 anos com a Nair, que Deus a tenha, e que partiu há 6 anos atrás. Tenho 5 filhos, 13 netos. Uma cuidadora passa aqui 2 vezes por semana, mas na maior parte das vezes vai embora sem ter muito o que fazer, porque ainda sou eu quem cuida de mim. E vou te contar agora os 3 hábitos que acredito, com toda a certeza de quem viveu muito, fizeram toda a diferença. O primeiro hábito é o que parece mais simples e é o mais ignorado. Eu sempre dormi bem. E não estou falando de quantidade, estou falando de respeito. Respeito pelo sono. Desde os meus 30 e poucos anos, eu percebi uma coisa que nenhum médico me ensinou. O homem que não dorme bem está se gastando por dentro sem perceber. Eu via isso na fábrica. Os colegas que chegavam com os olhos vermelhos, que erravam o passo, que ficavam doentes toda a estação. E eu via também os poucos que chegavam descansados, que pensavam com clareza, que aguentavam o turno sem quebrar. Escolhi ser do segundo grupo, e isso tinha um preço. Saía mais cedo das festas. Não ficava até tarde em conversa de varanda quando o corpo já estava pedindo repouso. Aprendi a dizer não para a madrugada, e aprendi que essa recusa não era fraqueza, era sabedoria. Hoje, durmo por volta das 8:30 da noite e acordo antes do sol, sem alarme, com a cabeça limpa. Minha memória funciona, reconheço os meus netos pelos nomes, todos eles. E tenho certeza que grande parte do que ainda consigo fazer com 101 anos foi construído nessas noites de sono, que eu protegi como se fossem ouro. O sono não é o que sobra depois que você faz tudo. O sono é o que torna possível fazer tudo. O segundo hábito é o movimento, mas não do jeito que você está pensando. Nunca pisei em academia. Nunca segui programa de exercício nenhum. Nunca acordei num sábado com meta de treino. O que eu fiz foi simples. Nunca parei de me mover, porque o corpo não foi feito para ficar parado. E eu sempre soube disso de forma prática, não de livro. Durante a vida de trabalho, me movia porque era necessário. Andava, carregava, subia, descia. Quando me aposentei, o pretexto prático foi embora, mas o hábito ficou. Toda manhã, após o café, eu saía para caminhar pelo bairro. Não era academia, não era corrida, era só andar. Olhar a rua,
cumprimentar quem estava na calçada, sentir o ar. Aos 80 anos, quando o joelho começou a reclamar, adaptei. Caminhava menos, mas caminhava. Aos 90, adaptei de novo. Hoje ainda ando pelo quintal, subo o degrau da varanda sem apoio, faço o que o corpo ainda deixa sem forçar o que ele já não quer. A chave não foi a intensidade, foi a continuidade. Nunca deixei o corpo entender que parar era uma opção, porque quando o corpo entende que parar é uma opção, ele para de vez. O terceiro hábito é o que eu vejo ser mais difícil de explicar para quem ainda não chegou em certa idade. É a necessidade de pertencer a alguma coisa, de sentir que o seu dia tem peso, que a sua presença faz falta para alguém ou para algo. Quando me aposentei, eu vi muitos homens da minha geração simplesmente apagarem, não de doença, de irrelevância. A vida inteira foram importantes, necessários, consultados. De um dia para o outro, não eram mais. E esse vazio chegou para alguns como uma sentença. Eu não deixei esse vazio entrar. Continuei sendo necessário. Por muitos anos cuidei de um pedaço de terra nos fundos do quintal. Plantava coentro, cebolinha, jiló. Não era fazenda, era um canteiro, mas era meu. Dependia de mim para sobreviver. Quando o quintal ficou pesado demais, passei a cuidar de um cachorro vira-lata que apareceu aqui um dia e nunca mais foi embora. O Pitoco. Hoje tem 11 anos e ainda me espera toda manhã na porta do quarto. Além disso, durante anos, organizei o grupo de dominó aqui na rua, toda quinta-feira à tarde. Não era obrigação, mas eu sabia que se eu não aparecesse, o grupo não acontecia. Esse senso de função manteve meu cérebro ativo, minha rotina estruturada e meu orgulho intacto. Um ser humano sem função encolhe. Isso não é filosofia. É o que eu vi acontecer com os meus iguais durante décadas. Quando você tem 101 anos, ganha uma coisa que nenhuma escola ensina. Você vê o filme inteiro. Você sabe o que durou e o que não durou. Sabe o que as pessoas achavam que importava e o que de fato ficou. E o que eu vi, olhando para trás sem pressa, é que os que chegaram longe com a cabeça erguida e as próprias pernas foram os que trataram o corpo e a mente com seriedade, não quando ficaram doentes, mas antes. Foram os que dormiram bem quando podiam. Os que se moveram sem esperar motivação, os que não deixaram a vida ficar vazia de propósito. Não foi medicina cara, não foi genética privilegiada, foi atenção, foi consistência. Foi a escolha simples, repetida, de não jogar fora o que você ainda tem enquanto ainda tem. Se você ainda está nessa fase em que a escolha é sua, não deixa para amanhã. O amanhã que você vai ter depende do que você faz com o hoje que está na sua mão agora. Me conta aqui nos comentários, dos 3 hábitos que eu falei, qual você sente que mais precisa cuidar hoje? Escreve aqui embaixo. Quero ler. Porque a sua resposta importa. E se esse vídeo chegou até você hoje, talvez não tenha sido por acaso.